Olá, bom dia. Aproveite, já dê seu like, já dê o seu joinha, marca lá as notificações, compartilhe se assim você achar que é necessário e abençoe vidas, abençoe famílias. E vamos dar continuidade nesse tema que é Famílias ao Reino, nesse devocional do mês de dezembro. E eu espero grandemente mesmo que a família de vocês seja extremamente abençoada, que vocês possam crescer em Cristo e que tudo que vocês fizerem possa ser alcançado em Deus para que vocês cresçam. Amém? Deus abençoe e vamos continuar Famílias ao Reino. E hoje, como eu quis chamar aqui, uma família que fez a diferença. Terminei o vídeo dizendo que a gente ia falar sobre essa família que fez diferença aqui na Terra, que a unidade, o entendimento deles em cuidar um do outro fez com que toda uma nação fosse abençoada, né? Nós vimos também na mensagem anterior 3 tipos de família: a família principal, da qual nós viemos, a família que é a família do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que nós viemos deles, eu vim do Pai. A segunda família, a qual nós fomos inseridos, que Deus nos escolheu para estar ali, então nós temos propósito dentro dessa família. E a terceira família, né, a segunda de sangue, é a terceira família, a família de propósitos, a qual Deus escolheu para que, caminhando nesse reino, a gente fizesse diferença. Nós vimos também que, às vezes, administrar essa situação, família 1, família 2, família 3, vamos dizer assim, pode dar um certo conflito, um certo problema, e aí vai ser nos apegarmos à família 1, a família celestial, apegarmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito, para que a gente possa administrar tudo isso. Não gerar ciúmes, não gerar contendas, porque aí um pode se destacar mais que o outro, e isso daí pode complicar bastante. Então vamos lá, de que família nós vamos estar falando, né? A família de sangue, mas especificamente de qual família? Êxodo 2, 11. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino. Largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de se suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama para que te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário.
A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Quero começar aqui falando da importância da família, da criação, da formação dessa família e da criação das crianças no seio dessa família. Essa família tinha como patriarca Arão, que tinha a sua esposa e 3 filhos. E Arão, ele como sacerdote, era o responsável por criar, por constituir, por conduzir essa família na presença do Senhor. E observando o decorrer, o desenrolar dessa família, a gente observa que Arão fez um trabalho muito bom. Porque logo aqui de cara, a gente percebe que havia uma preocupação com essa criança. Toda a família tinha uma preocupação com Moisés, porque o pano de fundo aí, né, o contexto, Faraó tinha determinado que as crianças que nascessem naquele tempo teriam que ser mortas se fossem do sexo masculino. E Moisés, sendo nascido do sexo masculino, ele estava nessa situação de ter que ser morto. Mas a família se empenhou e trabalhou para que ele não fosse. Vamos lá ver? Então nós sabemos da importância da família, na criação e formação de uma criança, para que seja bem-sucedida. Ponto. Para isso, desde cedo, nós estamos falando dos nossos tempos hoje, para isso, desde cedo, a escolha de colégio, cursos, línguas, esportes, universidade e por aí vai. Agora, tão importante não, muito mais importante do que simplesmente preparar a criança para o sucesso natural aqui, também é instruí-la para entender os propósitos de Deus para a sua vida. Lembram? Família principal, família celestial, família segunda família, família de sangue e a família de propósitos. Mas nós também fomos chamados, inseridos na família de sangue com um propósito. Está tudo interligado. Então, temos que entender, quando nós que somos sacerdotes, eu sou pai, minha filha já está moça, já está com sua vida se encaminhando, já é dona vamos dizer assim, do seu próprio nariz, já toma suas decisões, mas ainda temos responsabilidade por eles, principalmente no quesito oração. Moisés nasceu com um propósito específico. Estamos falando aqui da família de Arão, na vida basicamente que gira em torno de Moisés. A vida de todos ali naquele momento girava em torno de Moisés, para cuidar e para protegê-lo e livrá-lo da morte. E esse é o propósito maior da família. Proteger e cuidar cada membro para livrá-lo da morte. Observe que a morte para Moisés ali era literal. E no caso, nos dias de hoje, cuidar e proteger e livrar a família da morte, mas de uma morte espiritual. Uma morte onde a gente vai para um local, segundo a Bíblia, um lago de fogo, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, e ali vai ser dor e gemidos por uma vida inteira. Esse é a base da família de sangue, a família principal. Constituir essa família
para que ela entenda esses propósitos, nos guardar e nos livrar dessa morte espiritual, assim como a família de Moisés o guardou e o livrou da morte física. Então Moisés tem esse propósito, ser o libertador de Israel. Porém, para ele se tornar o libertador, primeiro foi necessário o envolvimento de toda a sua família de sangue. Um exemplo da importância da família na formação e entendimento que Deus tem propósito na vida de todos. E aquele propósito ali, talvez, de um entendido, era que Moisés veio para ser meu irmão, Moisés veio para ser meu filho, Moisés veio para fazer parte dessa família. Eles ainda não tinham entendimento que Moisés era o libertador, mas nós nunca vamos saber exatamente, de fato, de verdade, se o Espírito Santo não nos revelar, quem vai ser esse membro da nossa família. Então, desde sempre, nós temos que trabalhar um em prol do outro, para que todos cresçam e todos aprendam a desenvolver o seu propósito que Deus determinou para cada um de nós. Então, primeiro foi necessário o envolvimento da família, de cada um. Então, esse foi o exemplo da formação e entendimento de que Deus tem propósito para todos. Apesar de serem citadas apenas nesse processo aí primário a mãe e a irmã, porque foi Joquebede quem fez o cesto, com junco de junco, com piche e com betume, e Miriam, que foi determinada, foi colocada, foi a incumbência de seguir e ver o que ia acontecer com aquele cesto, com o seu irmão. Com certeza, o pai e o irmão, Arão, também tiveram o seu envolvimento, apesar de não ter sido citado aqui nesse princípio. Então, e também foi necessário, para que a vida de Moisés fosse salva aí nesse contexto, foi necessário abrir mão da vida dele. Para que a vida de Moisés fosse salva, foi necessário que o pai e a mãe abrissem mão da vida dele. E às vezes não é fácil abrir mão de um filho, mas a Bíblia diz que filhos são como aljava, ou seja, como flecha na aljava, na realidade, Ou seja, está aqui, colocou no arco e atirou, você não sabe para onde vai, nem sabe qual vai ser o rumo dele. Mas uma coisa é certa, a formação que ele tiver enquanto estiver debaixo das minhas asas, debaixo dos nossos braços, é que vai determinar aonde essa flecha vai cair e que diferencial essa flecha vai fazer na vida dos outros. Amém? Quem de nós teria essa coragem que teve Arão e Joquebede? Nem todos seremos, observa aí que nem todos dentro do seio da família seremos protagonistas, ou dentro do âmbito espiritual, no contexto aí total dos propósitos de Deus. Nem todos seremos protagonistas, Mas gostaria de dizer que podemos ser anônimos ou coadjuvantes. Então vai existir os coadjuvantes, os protagonistas e os anônimos. Nem todos como protagonistas, mas alguns como coadjuvantes e outros como anônimos. Porém, todos com missões relevantes. Pastor Cleiton gosta de falar muito que ele gosta muito de certos anônimos que tem na Bíblia, que fez uma diferença fundamental no contexto da vida de muitas pessoas e de muitos povos, como é o caso da samaritana, como ele gosta de falar do homem com o cântaro, e por aí vai. No pouco tempo que Moisés passou com sua família, ele com certeza foi ensinado que fazia parte de um povo separado e amado por Deus. E um dia
que um dia, né, foi ensinado, e que um dia Deus mandaria um libertador para esse povo. Então ele foi ensinado que fazia parte do povo e que um dia Deus ia mandar um libertador para esse povo. Com certeza foi criado com muito amor, não tenho dúvida nenhuma. E não somente pela a família de sangue, como a família de propósitos. Observe aí que Moisés teve duas famílias humanas. Então, a primeira família, Arão, Joquebede, Arão e Miriam, família de sangue. A filha de Faraó, família de propósito. Qual o propósito? De guardar Moisés para que ele fosse o libertador, a tirar o povo do Egito. Vendo como cada um tem o seu propósito? E a gente não pode pensar que a minha função é pouca, a minha função é nada. Que seja apenas orar, que seja apenas intercessão, como se fosse pouco. Não é. Nem todos têm esse ministério, porque é um ministério árduo e duro. Que seja o louvor, que seja ministração da palavra, e por aí vai. Mas cada um tem o seu propósito. E a filha de Faraó também teve o propósito dela, esconder Moisés para que fosse o libertador. Eita, que é difícil. Com óculos, sem óculos. Então ele foi amado, tanto quanto pela família de sangue, quanto pela família de propósito, a filha de Faraó. A primeira o ensinou nos caminhos do Senhor, a primeira família, e ensinou quem ele era. Fazia parte de um povo, de um Deus que os tinha colocado aqui e que era posse exclusiva desse Deus. A segunda o preparou para a vida natural. Quem eles queriam que Moisés fosse? Príncipe do Egito. Então, para isso, ele teve que ter uma formação diferenciada. E essa formação diferenciada ia fazer dele, para poder, quem sabe lá na frente, ser até príncipe do Egito. Se não chegasse a tanto, para fazer parte do rol da sociedade como filho da filha de Faraó. Mas ele foi criado com propósitos diferentes dentro de cada uma da família. E agora observar o cuidado que a vida de Moisés deixa claro, o cuidado que se deve ter na formação de cada criança, né? A atenção e a proteção de cada um do membro da família. E isso é responsabilidade, como eu já falei lá, dos pais, que devem ensinar seus filhos desde criança. Moisés aprendeu esse ensinamento e depois de homem ainda saiu em defesa, como nós lemos no versículo, dos seus irmãos. Depois de homem saiu Moisés para ver como é que estavam os seus irmãos. E aí ele viu e aquilo doeu, porque, como eu costumo falar, sangue fala alto. E Moisés foi ensinado quando criança, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo depois de velho ou velha, não vai se desviar. Em determinado momento, ele vai lembrar de tudo que foi ensinado e vai voltar. Pai, mãe, vocês aí que têm os seus filhos, que não estão na presença do Senhor, e que vocês conduziram ele no caminho que deviam seguir, conduziram de forma adequada, orem, intercedam pelos seus filhos, que Deus vai honrar e vai trazê-los de volta. Amém? Eu conheço muitos testemunhos que isso aconteceu. E vocês também devem conhecer. E Deus é fiel. Então, os pais têm essa responsabilidade. E a vida de Moisés deixa claro, quando ele voltou para poder, voltou e ainda defendeu. Membro de duas famílias, uma família de hebreus e uma família de egípcios. O que falou mais alto foi a que
foi determinado ainda quando ele era criança, porque a palavra diz que depois, já de grande, o menino é que ele foi para a casa de Faraó. Então ele já foi formado. Ei, os nossos filhos são aljava, nós vamos largá-lo no mundo. E o que nós ensinarmos e formarmos para ele é o que vai permanecer. Aonde essa flecha fincar, ou seja, colocar os pés, aquele lugar vai ser abençoado e Deus vai habitar ali através dele. E vidas vão ser transformadas. A partir dessa família, da família de Arão, que ele tratou e cuidou com dedicação e com propósito, com amor e com dedicação no que diz respeito, com obediência àquilo que foi ensinado, aos propósitos que Deus tinha colocado, surtiu efeito. Por quê? Porque Moisés, lá na frente, depois de ter defendido aquele hebreu, matando um egípcio, ele teve que fugir. Depois que ele fugiu, ele foi habitar em outra terra, na terra de Arã, na família de Jetro, né? Ali ele constituiu uma família. Naquele lugar, ele passou um determinado tempo. O que ele já tinha aprendido permaneceu. A gente observa, todo mundo fala que Moisés, a Bíblia fala, na verdade, a Bíblia fala que Moisés era manso, muito manso, mas se a gente vai observar as leituras, Moisés não era tão manso. Porque Moisés, dentro da sua família de propósito, a família egípcia, ele foi treinado para ser guerreiro. E quando você vai ser guerreiro, você não pode ser tão manso assim. Então, no tempo em que ele passou lá na terra, e aí eu gosto de dizer que é pensamento meu, ele foi treinado para ser manso. E depois, mais 80 anos, caminhando com aquele povo no deserto, se não tivesse mansidão, com certeza aprendeu a ter ali. Então, a família de Arão, ela foi fundamental para que, através dela, a partir dele, a partir de Joquebede, a partir dessa família, cada uma das famílias da terra, ou, num princípio ali, das famílias dos hebreus, fossem libertadas do jugo dos egípcios, do jugo de Faraó. Foram libertados e mais na frente, a partir deles, muitas famílias foram abençoadas. Então, essa parte 2, família que faz diferença. Então, a família de Arão fez diferença. Que vocês possam dar uma olhada, darem uma analisada, vocês que estão começando uma família agora, vocês que acabaram de se casar, que vão ter filhos, que vão começar a ter uma família, façam isso firmado na palavra do Senhor, comecem na palavra do Senhor. Eu não tive esse privilégio, eu já comecei nos caminhos do Senhor, já falei aqui em outros momentos, já um pouco depois, já depois de ter pisado na jaca várias vezes, ter errado várias vezes, principalmente na questão de conduta, de ensinamentos, né? A formação aqui entre eu e minha esposa, como deveria ser, fundamentado sim dentro de princípios, mas não dentro de princípios bíblicos. Porque não basta eu ter princípios, eu fui ensinado na minha família de sangue a ter princípios, mas eu não fui ensinado dentro de um princípio como Moisés foi, como toda aquela família foi, onde cada um trabalhava em prol do outro. Lá mais na frente, Arão vai ser o coadjuvante de Moisés. Não houve ciúme de Arão, porque Moisés, ele ia ser o libertador. Claro que teve um ou outro embate ali, né? Quando ele e Miriam acabaram ficando com lepras, porque foram
afrontar Moisés e, afrontando Moisés, afrontou o próprio Deus e tiveram que pagar por conta disso. Teve consequência na vida deles. Então, pai, mãe, instrua o seu filho, conduza, tome como exemplo essa família, esse sacerdote, essa mãe que fez de tudo para poder salvar a vida desse filho. Faça assim também, para salvar e guardar a vida de seus filhos e de sua família das garras de Satanás. Aquela morte ali de Moisés, ali está representando fisicamente, mas hoje, dentro do nosso contexto, ela vai representar uma morte espiritual, uma batalha travada o tempo todo com as hostes, com as potestades malignas que querem tragar nossos filhos, querem tragar nossa família. Não vamos permitir isso. Dobrem seus joelhos, orem por sua família, orem pelos seus filhos. Sacerdote, adjuntora, se estabeleçam em Cristo e firma essa família na rocha. E liguem no céu, na família e a família no céu. Amém? Deus abençoe e que continuem no nosso canal, continue vendo as outras palavras que vão, com certeza, ser edificante para a vida de vocês e para a vida da família. Deus abençoe, proteja, cuide, guarde e possa prosperar espiritualmente, fisicamente, na saúde, no financeiro, no trabalho, em todas as áreas, sabendo que tudo isso há propósitos de Deus. Permitem-se ser guiados pelo Espírito no propósito que Deus deu a cada um. Deus abençoe a todos. Que bom que você chegou até aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Aproveita, se inscreve, manda o seu joinha, dá o seu like, compartilha essa mensagem com quem está próximo, com quem você conhece, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho. Compartilha, abençoe também você que está sendo abençoado. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai, neste dia de hoje, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos inseriu no teu propósito, Pai, de que é construir uma família, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado, Senhor, pelo propósito, Senhor, das mulheres, Pai, ser mães, ter esse dom, esse privilégio, essa dádiva de conceber, Senhor. Obrigado pelo propósito que o Senhor nos deu de ser pais, de ser filhos, Senhor, de constituir uma família. Muito obrigado, Senhor. E nós te pedimos hoje, Pai, que a nossa família venha se alinhar ao teu coração, que o desejo dos nossos corações venha se alinhar ao teu, Senhor, que a proposta que o Senhor tem trago para cada família, Senhor, de nos resgatar, de nos curar, Senhor, de nos transformar, Pai, que nós possamos corresponder a todas elas para a glória do teu santo nome. Pai, nós queremos te pedir que as tuas mãos poderosas possam estar estendidas sobre cada família, que cada família entenda, Senhor, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós, que é nos unirmos, Pai, como família, que é nos unirmos, Senhor, como pais, como mães, como filhos, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor. E é em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.